Olá, igreja e amigos. Hello, church and friends. É um prazer muito grande podermos partilhar desta forma a palavra de Deus convosco. It's a great pleasure to be able to share the Word of God with you in this manner. Tínhamos planeado fazer o live streaming a partir da igreja, We had planned to do the live streaming from the church, mas infelizmente eu e minha esposa esta semana testámos positivo para o COVID. but unfortunately, my wife and I tested positive for COVID this week. A minha esposa estava com algumas dores no corpo, eu estava apenas com alguma tosse. My wife had some body aches and I had a little bit of a cough. E então nós fomos fazer o teste e deu positivo. So we went to do the test and it came back positive. E agora precisamos de estar este tempo isolados para não sermos contágio para ninguém. So we need to spend the next little while in isolation so that we don't contaminate anyone else or pass it on. Então, orem por nós, nós estamos bem. So please pray for us. We are well. E nós oramos também por vocês e queremos nos focar em Deus e na sua palavra nesta hora. And we're also praying for you and we want to focus on God and His Word at this time. Vamos orar. Let's pray. Querido Deus e Pai, Lord Heavenly Father, nós queremos dar-te graças pela oportunidade que tu nos dás. we want to thank you for this opportunity that you're giving us. Obrigado pela vida de cada irmão que nos ouve nesta hora. Thank you for the life of every brother and sister that hears us at this time. Oramos para que tu possas abençoar e cuidar da vida de cada um deles, We pray that you may bless and care for each one of them, assim como da nossa vida pessoal, Senhor. just the same way for our personal lives. Oramos pela tua igreja neste tempo. We pray for your church at this time. Sabemos, Senhor, que estás no controle da nossa vida. We know that you are in control of our lives. Oramos para que guardes a saúde daqueles que estão doentes, We pray that you keep the health of those who are sick, que tu possas continuar a ajudar aqueles que se sentem mais desencorajados that you may continue to help those who feel alone, e que a tua palavra possa servir de bálsamo para as nossas vidas, that your word may soothe us and soothe our lives. que possa fortalecer a nossa fé em ti nestes dias. May it strengthen our faith in you these days. Em nome do Senhor Jesus Cristo. In the name of the Lord Jesus. Amém. Amen. Amém. Então, eu gostaria de falar convosco sobre um tema muito importante. So I'd like to speak to you about a topic that's very important. No último domingo, nós pudemos observar pelas Escrituras como Jesus nos preveniu acerca de alguns sinais importantes. Last Sunday, we were able to see certain signs that Jesus gave us to tell us about the future. Sinais que iriam acontecer antes da sua vinda e antes do fim do mundo. Signs that were going to take place before his coming and before the end of the world. E eu recordo-vos alguns dos sinais que Jesus nos mostrou. And I will remind you of some of these signs that Jesus showed us. Aumento dos falsos profetas, An increase in false prophets, aumento da imoralidade, do crime e do desrespeito a Deus, the increase of immorality, crime, and disrespect to God, guerras e rumores de guerras, wars and rumors of wars, fomes e terremotos, hunger, famine, and earthquakes, diminuição do amor nos lares, the diminishing love and affection in homes, in uma perseguição mais severa à igreja, a more severe persecution to the church, aumento do conhecimento, an increase in knowledge, o evangelho a ser pregado ao mundo inteiro the gospel being preached to the whole world, e aqueles que a palavra de Deus diz-nos que apenas aqueles que se mantiverem firmes durante este tempo serão salvos. and the word of God tells us that only those that will stay firm to the end will be saved, Que perseverarem até ao fim. those that persevere until the end. E neste dia eu gostava de falar convosco sobre o que é que as Escrituras nos ensinam acerca do arrebatamento. And today I'd like to talk to you about what the scriptures teach us about the rapture.
O que é que a Bíblia nos diz? What does the Bible tell us? De que maneira é que nós devemos viver a nossa vida e a nossa fé diante desse tópico tão importante da palavra de Deus? How should we live our lives and exercise our faith before this topic of the Word of God? E eu quero convidar-vos a acompanharem com as vossas Bíblias em casa, And I'd like to invite you to follow along with your Bibles at home, a abrirem as Escrituras open the Scriptures, e a refletirem e acompanharem o estudo da palavra de Deus. and to also follow along with the study of the Word of God. A palavra e o tópico do arrebatamento The word or the topic of the rapture têm diferentes palavras que nós podemos encontrar esse ensino. and there are various words used to describe this particular topic. No grego existe a palavra harpazo, In Greek, there's the word harpazo, que é uma palavra que foi usada na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, It was a word that was used in the first epistle of Paul to the Thessalonians que nós vamos ler daqui a pouco, that we're going to read in a bit, que significa arrebatar ou agarrar. that means to take or to take up. Depois nós temos outra palavra que é parousia, Then the next word is parousia, também uma palavra do grego antigo, also an ancient Greek word que aparece várias vezes no contexto da vinda de Cristo. and this word appears many times in the context of the coming of Christ. Significa presença, It means presence, chegada, arrival, como que a chegada de uma visita ou de um personagem real. as the coming of a person who is of royal descent or royalty. E no sentido escatológico significa extrair, And in the scatological sense, it means to extract, desarraigar povo deste mundo e levá-lo à presença de Cristo nas alturas. take a people out of this world and to take it to the presence, to take those people to the presence of Christ. E a palavra no latim é a palavra raptus, And the Latin word for this is raptus, que nos fala de uma retirada surpreendente. which talks to us about a very surprising taking away. Em português significa arrancar ou tomar de surpresa. Portuguese, it means to be taken by surprise. E o arrebatamento tem um sentido muito significativo para a Igreja de Jesus. So the rapture has a very significant meaning to the Church of Christ. Porque é a vinda do Senhor para o seu povo. Because it is the coming of the Lord to his people. Será o momento em que o Senhor arrancará ou tomará de surpresa. It is a moment that the Lord will take us by surprise E retirará da terra a sua igreja, a noiva, and will take his bride, the church, from the earth e a levará para se encontrar com ele, o noivo, nos ares. and will take the church to meet with him, who is the bridegroom, in the air. E é uma das considerações mais importantes da escatologia do Novo Testamento. This is one of the most important scatological considerations in the New Testament. Escatologia quer dizer estudo dos últimos tempos, estudo dos últimos dias. Eschatology means the study of the last days. E, irmãos, e deixem-me dizer-vos que quando partilho convosco acerca do arrebatamento, And let me tell you that when I share with you about the rapture, este é facto e uma verdade estabelecida. it is a fact that has been well established. Não é conversa dos livros de ficção. This is not something from fictional books. Não é mito nem sonho. It is not a myth and it is not a dream. É uma promessa das Escrituras e do próprio Jesus. It is a promise in the scriptures from Jesus himself. E esta é a esperança do crente. And this is the hope of the Christian. O arrebatamento é acontecimento que marcará o início de uma série de eventos proféticos no mundo que nós vamos estudar. So the rapture is the event that sets in motion a series of other events that will take place in the world that we're going to study about.
Então, eu gostava de vos convidar a abrirem as Escrituras comigo em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15. So I'd like to invite you to open the Word of God in 1 Thessalonians, chapter 4, verse 15. Diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Therefore, encourage one another with these words. E vamos continuar no capítulo 5. We're going to continue in chapter 5. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Irmãos, a vinda de Jesus será de uma forma inesperada. The coming of the Lord will come in an unexpected way. No momento e numa hora em que ninguém espera. In a moment and in an hour that no one is expecting. Será algo surpreendente e jamais visto. It will be something that will be very surprising and never before seen. Onde Cristo irá arrebatar os crentes fiéis que viverem na terra nesse momento. Where Christ will take up the faithful Christians that live on earth at that time. E atenção que eu não disse os cristãos. And pay attention, I did not say the Christians. Porque há muita gente que crê em Jesus, mas que não é fiel a Jesus. Because there are many people that believe in Jesus but are not faithful to Jesus. Têm fé. They have faith. Cresceram a ouvir a palavra de Deus. They grew up hearing the word of God. Mas o seu coração não está ligado nem comprometido com Cristo. But their hearts are not connected with or together with Christ. Então, Jesus virá buscar os cristãos fiéis. Jesus will come to take up the faithful Christians. E a palavra de Deus ensina-nos que The word of God teaches us. Estes serão livres da ira futura. So, and these will not undergo the future wrath. Que é uma referência à grande tribulação que virá sobre a terra. This is a reference to the great tribulation that will come upon the earth. De período de 7 anos de grande ira que virá sobre a terra. It's a period of 7 years of great tribulation that will come upon the earth. Então acontecerá aquilo que o apóstolo Paulo falava, nós seremos arrebatados e iremos encontrar o Senhor nos ares. So what the apostle Paul was talking about will take place where we will be taken up to meet with the Lord in the sky. E o apóstolo João diz-nos em Apocalipse 3:10, and the apostle John tells us in Revelation 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world, to try those who dwell on the earth. Ou seja, há várias referências bíblicas que nos mostram que a igreja será poupada da grande tribulação. In other words, there are many biblical references that tell us that the church will not undergo the tribulation. A Bíblia diz-nos que será num momento, num abrir e fechar de olhos.
The Bible tells us it will be in a moment, just like the blinking of an eye, ao ressoar da última trombeta. as the last trumpet sounds. Grande número de pessoas será subtraída repentinamente da terra. A large number of people will be taken away from the earth quickly. E vocês podem imaginar o transtorno, o alvoroço que isso vai trazer ao mundo inteiro. And you can imagine the uproar and the confusion that will come upon the earth. Muitos ficarão confusos sem saber o que aconteceu. Many will be very confused, not knowing what happened. Catástrofes, Catastrophes, acidentes, pânico e desespero, accidents, panic, and despair gritarias ocorrerão em decorrência deste desaparecimento em massa da igreja no mundo. there will be mass confusion because of this disappearance of a large portion of the world. Mas para a igreja do Senhor, But to the Church of God, será o momento mais desejável, it will be the most desirable moment porque será o momento que a igreja tanto anseia, because it will be the moment that the church has been waiting for, onde o noivo Jesus vem buscar a sua noiva, que é a igreja. where the groom Jesus will come to take his bride, who is the church, Para estarmos para sempre com ele. to be with him forever. E iremos celebrar as bodas do Cordeiro na eternidade. And we will celebrate the wedding feast in eternity. Agora, existem nas Escrituras vários símbolos do arrebatamento. So the scriptures talk about various symbols of the rapture. A palavra de Deus mostra-nos figuras do arrebatamento em diferentes trechos. The Word of God shows us many different figures of the rapture in different pieces of Scripture. Por exemplo, Noé For example, Noah. foi poupado por Deus no meio de uma geração inteira. Noah was saved by God in the midst of an entire generation. E nos Evangelhos, o próprio Jesus usa o exemplo de Noé como exemplo para a sua vinda gloriosa. And even in the Gospels, Jesus himself shows Noah as an example or a symbol for his glorious coming. Nós temos, por exemplo, outro símbolo do arrebatamento, que é o exemplo de Ló. We have another example of the rapture, which is the example of Lot. Ele foi poupado por Deus. Lot was saved by God. E Pedro dizia que ele era chamado um homem justo. And Peter said that Lot was a man who was called just. E esse comentário dá-nos luz sobre Gênesis 19, And this commentary sheds a little bit of light on Genesis chapter 19, quando o anjo buscou apressar a partida de Ló com as suas palavras. when the angels seek to hurry Lot up with his words. E ele dizia: apressa-te, refugia-te, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. He said, hurry up because I can't do anything until you get there. Então, se a presença de um homem justo impedia o derramamento do juízo, So if the presence of one just man impeded this justice that was deserved sobre a cidade de Sodoma, upon the city of Sodom, quanto mais a presença da igreja na terra impedirá o derramamento da ira divina até à sua retirada. that much more the presence of the church on earth is also going to impede this divine wrath until the church is taken up. Então Noé e Ló são símbolos do arrebatamento. And so Noah and Lot are symbols of the rapture. Temos também o exemplo de dois homens que não experimentaram a morte: We also have the example of two men that did not experience death, Elias e Enoque. Elijah and Enoch. Eles foram tomados por Deus por serem fiéis. They were taken up by God for being faithful. E assim como Deus tomou Elias e Enoque, também Deus tomará a sua igreja, Jesus tomará a sua igreja no dia do arrebatamento. And just as God took Elijah and Enoch, the same way Jesus will take up his church on the day of the rapture. E estes são símbolos do arrependimento para que, como povo de Deus, nós possamos estar preparados para esse acontecimento. These are symbols so that we as the people of God can be prepared for that event taking place.
Martinho Lutero, ele dizia, não pensemos que a vinda de Cristo está longe. And Martin Luther wrote, "Let's not think that the coming of Christ is still far away. Olhemos para cima com a nossa cabeça erguida Let's look up with our heads held high e esperemos a vinda do nosso Redentor com uma mente desejosa e alegre." and let's wait for the coming of our Redeemer with a happy mind." Estas eram palavras de Martinho Lutero. These were the words of Martin Luther. Uma das coisas que vai acontecer no dia em que nós formos arrebatados, One of the things that's going to happen on the day that we are taken up, nós vamos receber novos corpos. we are going to receive new bodies. Os que pertencem a Cristo e que viverem essa ocasião Those that belong to Christ and live through this occasion irão receber corpos transformados, will receive transformed bodies, um corpo glorificado como o que Cristo tem. a glorified body like the one Christ has. E o apóstolo Paulo falava aos Romanos, capítulo 8, 23, sobre a redenção do nosso corpo. And the Apostle Paul states in Romans 8:23 about the redemption of our body. E se vocês abrirem comigo em 1 Coríntios 15, 51, vamos ler sobre isto. And we're going to read about this in the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 51. E diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. Então os nossos corpos serão transformados, diz-nos as Escrituras. And so the scripture tells us that our bodies will be transformed. No momento, num abrir e fechar de olhos. In a moment, in the blinking of an eye. O apóstolo Paulo dizia também aos Filipenses 3:20, The Apostle Paul also said to the Philippians in chapter 3, verse 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, O qual transformará o nosso corpo de humilhação who will transform our lowly body para ser igual ao corpo da sua glória, to be like his glorious body, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. by the power that enables him even to subject all things to himself. Então, aqueles que estão vivos experimentarão esta transformação. And so those who are alive will experience this transformation. Receberemos novos corpos, um corpo glorificado como o de Jesus. We will receive new bodies, glorified bodies like Christ's body. E a Bíblia diz-nos que os mortos, o corpo daqueles que já morreram com a sua fé em Cristo, também ressuscitará. And the Bible tells us that the body of the dead, those who died in Christ, will also be resurrected. Isto não quer dizer que aqueles que morreram em Cristo estão sepultados. This does not mean that the ones who died in Christ are dead and buried. Quando um cristão morre, When a Christian dies, o seu espírito vai para o paraíso his spirit travels to paradise para estar com Jesus, e temos vários exemplos bíblicos que nos falam disso. to be with Jesus, and we have various biblical examples that teach us this. A parábola do rico e do Lázaro, Parable of the rich and Lazarus, a visão de Estevão quando estava a morrer, a ser apedrejado, the vision of Stephen as he was being stoned, as próprias promessas e palavras de Jesus. the promises and words of Christ. Então, os que morreram em Cristo antes deste dia, cujo espírito está no paraíso,
So those that died in Christ, whose spirit is in paradise, A Bíblia diz-nos que os seus corpos ressuscitarão e receberão também um corpo glorificado. the Bible tells us that their bodies will also be resurrected and be made glorified, E serão arrebatados para estar com Cristo. and it will be taken up to be with Christ. E aqueles que estão vivos encontrarão Cristo nos ares juntamente com todos os outros. And those who are alive will meet Christ in the air with everyone else. Então, irmãos, Jesus vem buscar a sua igreja. And so, brethren, Jesus is coming to take home his church. Num primeiro momento, no momento do arrebatamento, Jesus vai vir buscar os que são seus, a igreja gloriosa. And in the moment of the rapture, Jesus will come to take those that belong to him, the glorious church. O apóstolo Paulo dizia aos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Apostle Paul said in 2 Thessalonians chapter 1, verse 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. when he comes on that day to be glorified in his saints and to be marveled at among all who have believed. E uma das coisas que eu gostaria de deixar claro para os irmãos que nos acompanham One of the things I'd like to leave quite clear to everybody that is listening é que uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a segunda vinda de Jesus. is that one thing is the rapture. The rapture is one thing, but the second coming of Christ is another. São eventos com 7 anos de diferença. They are events separated by a time period of 7 years. Então, o arrebatamento vai dar início à tribulação. So the rapture is going to initiate the time of tribulation. E quando a igreja for arrebatada, estará durante o período de tribulação na terra a celebrar as bodas do Cordeiro com Cristo na eternidade. So when the church is taken up during this time of tribulation on earth, the church will be celebrating the wedding feast in heaven. A segunda vinda acontecerá no fim dos 7 anos da tribulação. So the second coming of Christ will take place at the end of those 7 years of tribulation. Então, no arrebatamento, Jesus vem nos ares e encontramos Jesus aí. So in the rapture, Jesus comes in the air and we meet him there. Enquanto que na segunda vinda, Jesus volta à terra. Where in the second coming, he actually returns to earth. O arrebatamento é invisível aos infiéis, The rapture is invisible to the unfaithful, to those that don't believe. mas na segunda vinda, a Bíblia diz-nos que todo o olho verá. But in the second coming, the Bible tells us that everyone, whether believer or not, will see. Mateus 24, 27 diz, Matthew 24:27 says, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. No arrebatamento, Cristo vem buscar a sua noiva, In the rapture, Christ comes to take up his bride, enquanto que na segunda vinda, ele retorna com a noiva e vem para o mundo inteiro. where in the second coming, he returns with the bride and comes for the whole world. No arrebatamento, somos levados para Jesus. In the rapture, we are taken up to Christ. Na segunda vinda, ele vem até aos homens. In the second coming, it is Jesus who comes back down to man. Então, o arrebatamento resulta na retirada da igreja e no início da grande tribulação. And so the rapture, result of the rapture is that the church is taken away and the beginning of the tribulation is initiated. Enquanto que a segunda vinda resulta no estabelecimento do milénio, do reino milenar. Where the second coming of Christ is where he establishes the millennial reign, the kingdom. Então, o arrebatamento ocorrerá antes do dia da ira, So the rapture will take place before the time of wrath, enquanto que a segunda vinda vai ter efeito sobre todos os homens. where the second coming will affect all humanity. São dois eventos diferentes They're two different events. que não podem ser unificados num só. They cannot be unified into one single event. Agora, irmãos, deixa-me dizer-vos alguma coisa que é dura de nós refletirmos. Now, let me tell you something that's a little bit difficult for us to reflect upon.
E eu com isto não quero que ninguém se sinta condenado. And by this, I don't mean for anybody to feel condemned. Ou não me estou a colocar no lugar de juiz e a separar quem quer que seja. I'm not trying to place myself in the place of a judge, separating people into categories. Mas como um servo de Deus, é meu dever trazer até vocês toda a palavra de Deus, por dura que seja. But as a servant of God, it is my responsibility to bring the word of God to you, as challenging as it might be to hear. Uma das coisas que aprendemos nas Escrituras que acontecerá com o arrebatamento One of the things that we learn in the scripture that will happen with the rapture é que haverá uma separação. is that there will be a separation. Abram comigo em Mateus capítulo 13, versículo 47. Please open with me in the book of Matthew, chapter 13, verse 47. Mateus 13, 47 diz assim: Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. E estando cheia, a puxam para a praia e assentantes apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers, but threw away the bad. Agora vejam a aplicação. Now let's look at the application. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. And throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. E vamos ver outro exemplo que está em Mateus 24, 40, que nos fala desta separação. We're going to look at another example that talks about the separation and found in Matthew 24:40. Diz assim, Mateus 24, 40. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Then 2 men will be in the field, one will be taken and one left. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and one left. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Therefore, you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Blessed is that servant whom his master will find doing so when he comes. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e à hora em que ele não sabe. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. But if that wicked servant says to himself, my master is delayed, and begins to beat his fellow servants, and eats and drinks with drunkards, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. And will cut him in pieces and put him with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Irmãos, as Escrituras são claras. So, brothers and sisters, the scriptures are clear. Não podemos tentar suavizar aquilo que é um ensino claro das Escrituras.
we can't soften a teaching of the scriptures. Haverá uma separação There will be a separation entre aqueles que escolheram ser servos fiéis e prudentes between those who chose to be faithful, prudent servants. E Jesus dizia que feliz é aquele que, quando o Senhor vier, achar servindo desta maneira. And Jesus said, blessed be those that are found doing so when the Lord returns. Mas também haverá um preço a pagar para aqueles que rejeitaram a fé. But there will also be a price to be paid by those who have rejected the faith. Ou haverá um preço a pagar para aqueles que, apesar de até crerem em Cristo, There will be a price to pay for those that perhaps even believed in Christ, escolheram não viver de uma forma fiel e prudente. but who chose to live in a manner that was not faithful or prudent. E o preço para quem vive essa vida de infidelidade a Cristo And the price for those who choose to live that life that is unfaithful to Christ. a Bíblia diz-nos que essa pessoa enfrentará a grande tribulação. The Bible tells us that those people will deal with the Great Tribulation. Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem quando refletimos sobre este assunto One of the questions people always ask when we reflect upon this subject é a pergunta: então, e aquele meu amigo ou aquele meu vizinho? is that question, well, what about my friend or my neighbor? Ou mesmo um familiar meu a quem eu falei de Jesus a vida inteira? Or maybe even a family member that I've spoken about Christ to his whole life, Mas que nunca quis se entregar a Cristo. but that chose never to actually give himself over to Christ. Ele não rejeitava Cristo, mas também não se comprometia com ele. He didn't reject Christ outright, but he was also not committed to Christ. Haverá possibilidade de salvação para quem não for arrebatado e ficar para enfrentar a grande tribulação? Will there be salvation for those that are left behind, are not taken up in the rapture? Irmãos, as Escrituras ensinam-me que se a pessoa que fica para a grande tribulação confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, The scriptures teach us that those that are left behind after the rapture, if they confess the Lord as their Lord and Savior, confessarem os seus pecados confess their sins, e não receberem o sinal da besta no seu corpo, and not take on the mark of the beast on their bodies, haverá sim oportunidade de salvação para esses. then yes, there will be the opportunity of salvation for those. Terão que confessar Cristo como Senhor e Salvador, They'll have to confess Christ as their Lord and Savior, reconhecer os seus pecados recognize their sins, e não receberem o sinal da besta no seu corpo. and not receive the mark of the beast on their bodies. A Bíblia fala-nos, durante esse tempo de grande tribulação, de duas testemunhas que irão pregar o Evangelho. The Bible tells us during this time of tribulation, there will be two witnesses who will preach the gospel, E de 144.000 judeus que se converterão. and of 144,000 Jewish people who will convert. Então, a verdade é que enquanto no céu está a decorrer as bodas do Cordeiro, And so while in heaven, the wedding feast is taking place, e na terra a grande tribulação, and on earth, the great tribulation, haverá um avivamento espiritual na vida de muita gente que vai reconhecer Cristo. there will be a spiritual revival in the lives of many people who will recognize Christ. Muitos se irão converter, lembrando-se do testemunho que ouviram. And many people will be converted based on what they remember hearing, Com base nas mensagens que ficarão gravadas e que estarão disponíveis para que as pessoas ouçam. with various messages that were previously recorded by other people. Mas, irmãos, deixa-me dizer-vos que aqueles que se converterem a Cristo durante o tempo da tribulação provavelmente vão acabar por ser perseguidos ou até mesmo mortos. But let me tell you that those that accept Christ during the time of tribulation, they will most likely be persecuted or perhaps even killed Por não quererem sujeitar-se ao sistema by wishing to not be subject to the system e não reconhecerem uma ordem mundial
que se instaurará naqueles dias. And for rejecting a global world order that will take place in those days. Então, voltando ao arrebatamento, And so returning to the rapture, e eu estou quase a terminar, I'm almost finished. há características de quem participará deste dia glorioso do arrebatamento. There are characteristics of those that will will participate in this glorious day of the rapture. São os fiéis e prudentes. Those that are faithful and prudent. Não é quem tem uma Bíblia em casa. It's not those that have Bibles at home. Também não é aquele que vai sempre à igreja. It's also not those who go to church all the time. Também não é apenas aquele que diz que tem fé em Cristo. It's also not just the ones that say they have faith in Christ. Jesus vem buscar a igreja que é fiel e prudente. Jesus returns to take a church that is faithful and prudent. A igreja que é composta por todos aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador e estão comprometidas com Ele. The true church, is the one that is composed of individuals that have received Christ as Lord and Savior and are committed to Him. Subirão, conforme Paulo dizia aos Efésios, They will be taken up, as Paul said to the Ephesians, aqueles que tiverem o selo, o penhor do Espírito, que foram preparados, selados para o dia da redenção. those that have been sealed by the Spirit for the day of redemption. Então, meus queridos, diante desta palavra e destas exortações, nós precisamos nos lembrar a importância de sermos vigilantes na nossa vida de fé. So before these words of exhortation, we need to be vigilant in our faith walk. Os crentes devem estar prontos e esperar constantemente por esse dia de forma vigilante. Christians need to be vigilant and awaiting that day. A Bíblia dizia-nos, Jesus dizia-nos, felizes aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. And Jesus said, blessed are those whom the master finds awake when he comes. E eu termino com um texto que está em Lucas 21:34. And I will end with a text that is found in Luke chapter 21, verse 34. Lucas 21:34, por favor, abra comigo. Please open with me Luke 21:34. Diz assim: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life. E venha sobre vós de improviso aquele dia. And that day come upon you suddenly like a trap. Os irmãos estão a ver o que a palavra de Deus nos está a dizer? And are you seeing what the Word of God is telling us here? Que o nosso coração não se carregue com as coisas que esta vida tem para oferecer. It's warning us to not allow our hearts to be weighed down with everything that this world has to offer. E que tantas vezes quer simplesmente destruir e roubar a nossa fé. And that so many times actually just wishes to destroy and rob our faith. E que venha sobre nós como que improviso, como que uma surpresa, algo que não era expectável. And that this day comes upon us suddenly like a trap, like something we were not expecting. Veja o que diz a Bíblia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. The Bible says, for it will come upon all who dwell on the face of the earth. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, But stay awake at all times, praying, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. Então, meus queridos irmãos, podemos evitar a grande tribulação que virá sobre a terra. So, my brothers and sisters, we can avoid this great tribulation that will come upon the earth. E vivermos de uma forma vigilante a nossa vida de fé. And be able to live our lives of faith in a manner that is vigilant. Irmãos, e a Bíblia não nos está a dizer para vivermos de maneira perfeita, The Bible isn't telling us that we have to live a perfect life, porque senão ninguém poderia subir com Cristo. because otherwise no one would be able to go up with Christ. Nós não somos
não somos salvos por causa das nossas obras, só nós somos salvos pela graça por meio da fé. We are not saved by our works, we are saved by grace through faith. E graça é um dom imerecido, é uma dádiva. And grace is a gift, it's something that is undeserved. A minha vida não está hoje em Cristo e amanhã é arriscada de Cristo e depois volto outra vez a estar em Cristo. My life doesn't belong to Christ, and then tomorrow it's off Christ's list, but then the following day it's back on. E não é desejo de Deus que nós vivamos debaixo de medo a achar que será que o nosso nome está ou não inscrito na Bíblia? And it's not God's will that we live in fear, wondering whether or not our name is in God's book of life. No livro da vida, sim, eu disse na Bíblia, mas é no livro da vida. Ou seja, Deus não nos... Sorry. Deus, não, tu disseste bem, Bruno, eu é que me enganei. Ou seja, não podemos viver debaixo deste receio. And in other words, we can't live under this fear. Não é desejo de Deus que a igreja viva debaixo de receio. It is not God's will that we all be anxious and worried. Porque a salvação não foi conquistada Because salvation wasn't conquered por mérito próprio. by our own merits. Foi alcançada por Cristo, It was obtained by Christ, através do preço pago na cruz do Calvário. by the price that was paid on the cross of Calvary. Mas é meu dever manter-me ligado a Cristo, But it is my duty to maintain myself connected to Christ, desenvolver intimidade e relacionamento com Cristo, to develop intimacy and relationship with Christ, vigiar e orar é minha responsabilidade. to be vigilant and to pray is my responsibility. E este trecho das Escrituras diz-nos, tenham cuidado. And this portion of Scripture tells us to be aware Que não aconteça que o vosso coração se carregue com todas aquelas coisas. don't let your heart be weighed down by all these other things. E a minha pergunta para si neste dia é, o que é que ocupa o seu coração? My question to you this morning is, what occupies your heart? O que é que ocupa a tua vida? What is occupying your life? O que é que arde dentro de ti? What burns within you? Que presença de Cristo e do Espírito Santo que nos sela para a redenção é que há em ti? What presence of Christ exists in you, the presence that will seal us for redemption? E a palavra de Deus exorta-nos sobre o que é que ocupa o nosso coração. And the Word of God exhorts or warns us about what occupies our heart. Porque a sua vinda será algo que não será expectável. Because His coming is something that will not be seen, not be visible. Será uma surpresa, será algo inesperado. It will be a surprise. It will be something that was not expected. Por isso, irmão, vigia em todo o tempo, orando, conforme diz as Escrituras. And so be vigilant at all times and pray, as the Scripture says, Para que sejas digno de evitar o que vem depois do arrebatamento. so you can be worthy to avoid what is coming after the rapture, A grande tribulação que virá sobre a terra. the great tribulation that will come on the earth. Tem muitas pessoas que, porque acham que alguns sinais ainda estão por cumprir, There are many people that think that because many signs are still yet to be completed, cruzam os braços they cross their arms e deixam de ser vigilantes em relação à sua vida de fé. and they stop being vigilant about their faith life. Uma das coisas que nós aprendemos nas Escrituras é estar pronto sempre. And one of the things we learn from Scripture is to always be ready. Cada geração deve estar pronta para a vinda de Cristo. Every generation should be ready for the coming of Christ. Porque, caso contrário, cruzaremos os braços e deixaremos de vigiar. Because otherwise, we'll just cross our arms and we'll stop caring. Foi o que Jesus nos ensinou, And this is what Jesus taught us, para vigiarmos. to maintain vigilance, Pois cedo ele virá. that He will come soon. Nós não sabemos o dia nem a hora, And we don't know the day or the hour, mas sempre precisamos de estar prontos e preparados para a vinda de Cristo.
but we always need to be prepared and ready for the coming of Christ. Igreja de Jesus, In the Church of Christ, o Rei está voltando. the King is coming. O Rei está voltando. The King is coming. Por isso, viva preparado para este encontro glorioso para poder estar com Cristo. So be prepared for this glorious encounter of being with Christ. Não brinques nem desvalorizes a tua vida de fé, Don't play around with your faith life, mas mantém-te vigilante e mantém o teu coração com Cristo no centro. but be vigilant and keep Christ in the center of your heart. Não deixes que outras coisas ocupem a prioridade para além de Cristo. Don't let other things take priority over Christ. Muitas vezes as cartas do Novo Testamento terminavam dizendo Maranata, And many times the letters of the New Testament were ended with saying Maranatha, que significa Ora vem, Senhor Jesus. which means come, Lord Jesus. E que haja no nosso coração este desejo da vinda de Cristo. And that we may have in our hearts this desire for the coming of Christ. Pois quando isso acontecer, nós veremos Jesus face a face e será um dia glorioso. Because when this happens, we will see Christ face to face and it will be a glorious day. Permanece fiel a Cristo Remain faithful to Christ e permanece fiel à Igreja de Cristo, and remain faithful to the Church of Christ, porque Jesus vem buscar a sua noiva. because Jesus is coming to take home his bride. Vamos orar. Let's pray. Querido Deus e Pai, Lord Heavenly Father, obrigado pela tua palavra. thank you for your word. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos fala através da tua palavra. Thank you for your Holy Spirit that speaks to us through his word. Obrigado porque pudemos recordar este dia glorioso que acontecerá. Thank you that we were able to learn about this glorious day that will happen. Ajuda-nos a vigiar. Help us to remain vigilant. Ajuda-nos a manter-te no centro do nosso coração Help us to keep you in the center of our hearts e não nos distrairmos com tanta coisa que este mundo tem para oferecer, and not to become distracted with so many things that this world has to offer, mas a mantermos um relacionamento contigo. but to maintain this relationship with you. Eu quero também orar nesta hora por todos aqueles que ainda não têm esta certeza da salvação. I also want to pray at this time for all of those that don't yet have the certainty of salvation, Que desejam partir quando um dia tu vieres buscar a tua igreja. for those that desire to go up with you when you return to take home. Que haja fé em Jesus Cristo nos seus corações. May the faith of the Lord Jesus Christ be in their hearts, Que haja confissão dos pecados na vida de todos nós. and may all of us have this confession of our sins, E colocarmos firme a nossa fé e esperança em Ti, Senhor. keep our faith in you, Para que quando o Rei Jesus voltar, so that when the King Jesus returns, possamos encontrar-nos contigo e ver-te face a face. we may encounter you and see you face to face E vivermos eternamente contigo. and live with you eternally. Desperta a nossa vida e a nossa fé, Awaken our life and our faith segundo as promessas da Tua palavra. according to the promises of your word. Em nome do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Amém. Amém. E amém. E a minha oração é que Deus possa despertar cada um de vós And my prayer is that God may wake each one of you up, e que nos lembremos, Jesus, o Rei, está voltando. and that we remember Jesus the King is coming back. Que nós possamos estar prontos, preparados para esse glorioso encontro. May we be ready for that glorious encounter. Quero também, antes de terminar, lembrar a Igreja que precisamos do vosso apoio. I'd like to, before we end, remind the church that we need your help, your support. Vocês podem contribuir de 3 formas diferentes. You can contribute in 3 different ways: Através do nosso website, through our website,
em www.novasdealegria.ca. www.novasdealegria.ca. Também poderá enviar um cheque para a morada da igreja, You can also mail a check to the church que está no ecrã, that is on the screen. e poderão também fazer um e-transfer através do e-mail da igreja. And you can also do an e-transfer with the church's email account. novasdealegria.ca@gmail.com. novasdealegria.ca@gmail.com. Apesar de não termos para já a possibilidade de nos reunir no nosso espaço físico, Despite us not being able to get together physically in our church, in the building, continuamos com compromissos que precisamos de respeitar e precisamos da vossa fidelidade também. we continue to have commitments that we need to respect, and we need your faithfulness as well. E obrigado pelo vosso amor e fidelidade também. Thank you for your love and your faithfulness as well. Obrigado, Bruno, pela tua ajuda. No problem. Somos vizinhos, mas não podemos estar próximos nestas 2 semanas. Mas, e um abraço a todos os irmãos e à igreja. Obrigado pelo vosso tempo e pela vossa disponibilidade em estar também conosco. Thank you for your time and for your availability in being with us. Deus abençoe a vossa vida e vamos estando bem em contacto. God bless your lives, and we'll be in contact. Amém.